conseguir, conquistar e passar por momentos de dificuldades, isso não, e a gente fala, cadê Deus nesse negócio? Porque eu estou atravessando esse momento, por que comigo? Eu olho para o lado, olho para o outro, vejo tanta gente que está tranquilo, está em paz, nesta área que eu estou atravessando essa dificuldade. Mas cada um, meus irmãos, vai ter o seu dia mal. Não tem para onde escapar, não. Por isso que Jesus já falou, no mundo vocês terão aflições. Então, se hoje você está atravessando um momento tranquilo, em paz, aproveite, glorifique a Deus, porque certamente momentos de dificuldade virão também. Pode ter certeza disso. Mas, entre momentos bons, momentos maus, uma coisa nós não podemos deixar de fazer, que é confiar no Senhor. E o título da mensagem de hoje é: só nos resta confiar. É a única coisa que nos resta, é confiar. Porque se a gente tiver expectativa no cenário que nós estamos vendo aí, não adianta. Vamos nos frustrar, vamos ficar ainda mais decepcionados se tivermos alguma esperança neste mundo, nesse sistema que atravessamos. Mas temos que confiar no Senhor. É necessário confiarmos no Senhor para atravessarmos esses momentos difíceis, para prosseguirmos na jornada que Ele nos ofereceu, nos presenteou, que é segui-lo, que é esperar por aquele momento de encontro com Ele. Amém? E também não é mentira, todos vão concordar comigo. Hoje nós vivemos cercados por doenças emocionais, psicossomáticas, que afetam todo mundo. Todos, eu posso afirmar, todos são afetados. Uns mais, outros menos, um grau maior, um grau menor, mas todos são afetados. Então precisamos sim nos policiar e buscar onde nós vamos encontrar realmente a solução para atravessarmos esses dias. Então, ansiedade, depressão, medo do futuro, síndrome de pânico, quantas coisas que nos afetam atualmente. E quanto mais o tempo avança, mais as coisas ficam aceleradas, é bíblico também, os dias seriam abreviados, e é isso, a gente passa o dia ali, faz uma coisa ou outra e vê que não deu tempo de fazer nada. E a gente se frustra muitas vezes, a gente fica acelerado, a gente fica agitado, nervoso, porque não conseguiu fazer tudo aquilo que precisa fazer. E eu falo isso já apontando para cá. Porque mesmo sabendo que o plano de Deus não é esse, muitas vezes nós somos afetados. Outras vezes nós, buscamos onde nós precisamos buscar para atravessar por aquele momento. Mas nem sempre é assim. Amém? E Deus continua lá. Deus continua no lugar dele, soberano, sublime, amor. É um Deus infinito, é um Deus cheio de misericórdia. Ele continua lá, porque ele não muda. Ele é imutável. Ele não tem sombra de variação. Então o problema está onde? Em nós. Nós que esquecemos que ele está lá. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele também que nós temos que entregar os nossos planos na mão dele, para que ele corrija a rota, ajeite os nossos planos, e se for da vontade dele, os planos se realizarão conforme a gente quer. Mas se não for da vontade dele, serão diferentes dos nossos planos. E a gente tem que estar pronto para isso também. Amém, meus irmãos? Bom, Jesus, o segundo ponto que eu vou abordar aqui, Jesus nos ensina a não viver dominados por preocupações. Tem alguns versículos ali que nós estamos há algum tempo na igreja, sabemos até de cor. Quando começa a ler, nós já sabemos. Mas nós vamos, mais uma vez, ler esse versículo. Mateus 6. Vamos ler primeiro os versículos do 25 ao 27 e depois do 33 e 34, na linguagem NVT, por gentileza. Mateus 6, 25 e 27, já está lá. Que diz o seguinte: por isso,
eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E o 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Então adianta ficar esquentando a cabeça, preocupado. Porque não vai dar tempo, não vou conseguir fazer, não deu certo hoje. Não adianta. Não vai nos acrescentar em nada, não vai prolongar nossa vida, muito pelo contrário. É muito mais fácil encurtar a nossa vida, porque a gente vai ficar acelerado aos extremos, pode ter problemas cardíacos, hipertensão, uma série de doenças aí, porque nós estaremos estressados ali desnecessariamente. E veja o que diz no 33 e 34 também. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que já foi dita, lhes serão dadas. O 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Ou nas versões mais conhecidas, basta para cada dia o seu mal. Não adianta nós ficarmos aqui preocupados com o que vai acontecer amanhã, e amanhã não vai dar certo, tem que fazer aquilo. Não adianta, meus irmãos. Nós temos que viver sim o hoje, mas viver o hoje de qualquer jeito, eu vou deixar a vida me levar. Também não. Mas vivendo hoje com responsabilidade, batalhando, trabalhando, procurando solucionar aquilo que tem para solucionar, mas com a paz e tranquilidade que tudo está no controle de Deus. Essa que é a diferença ali primordial. Amém? Nós temos que resolver problemas, vamos passar por problemas que às vezes vão nos desequilibrar, sim, mas temos que buscar o equilíbrio nele. Ele está ali pronto para realmente nos segurar, nos sustentar. E a gente não busca ele. E a gente tem mania, nós cristãos, que buscamos conhecer a palavra, buscamos ter experiências com Deus, conhecemos um pouco sobre Deus, e a gente esquece de buscar a Ele nas pequenas coisas. A gente quer, depois que tudo, o caldo entornou, derramou tudo, bagunçou tudo, que o negócio está para explodir, a gente vai buscar a Deus. A gente vai buscar direção, orientação, solução em Deus. Como deveria ser diferente. É entregar o teu caminho todos os dias. É saber que Ele está no controle, é ter essa certeza. Ele comanda o meu viver. Ele comanda. E eu creio também na palavra dele que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu o amo porque ele me amou primeiro. Então todas as coisas irão cooperar para o meu bem. E nem sempre vai ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que vai ser bom para mim. No primeiro momento. Mas depois vai estar alinhado com os planos de Deus. Nós vamos ver que valeu a pena. Porque muitas lutas, muitas dificuldades vêm para nos moldar. A palavra do Senhor é muito clara sobre isso. Amém? Outro ponto que eu gostaria de frisar aqui, né, é a postura que Jesus nos chama para ter. Ele nos chama para ter uma postura diferente. Diferente do natural. Diferente daquilo que habita aqui nas minhas emoções, no meu coração, nos meus impulsos, nas minhas vontades, nos meus desejos. É diferente a postura que Ele espera de nós. Então Ele espera que nós olhemos sim para o Pai. Olhemos para o cuidado, observemos o cuidado que o Pai tem para cada um de nós. Assim como nos versículos que nós lemos, o cuidado que Ele tem com as flores do campo, com os frutos, com os pássaros. Muito mais Ele tem para cuidar de nós, muito mais atenção, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança dEle. Pelos pássaros, pelas flores, Ele não foi capaz de dar o filho dEle para morrer por eles, mas para nós sim. Então, vocês têm dúvida que nós somos muito mais valiosos que as flores do campo, que os pássaros? Nós somos.
Só que a gente não se dá conta disso, porque a gente parece que não entendeu quem somos agora estando em Cristo, qual é a nossa identidade. E nós sofremos por isso. Então nós temos que sim buscar primeiro o reino, como foi lido ali no versículo, buscar o reino dele, olhar para ele, buscar a vontade dele, colocar os nossos planos para análise dele, para ver se ele aprova, para ver o que ele vai mudar ali, estar atento para o que ele vai falar. Mude isso, vai por aqui, vai por ali. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. A gente faz nossos planos e quer seguir a risca, quer que dê certo na marra. E não pode ser assim, senão nós vamos nos frustrar, vamos esquecer de colocar os nossos planos na mão do Senhor e tudo vai dar errado, vai de mal a pior. Amém? Temos que ter esse cuidado. Então, temos também que viver um dia de cada vez, conforme nós já percebemos também. É importante isso, meus irmãos. E eu tenho exercitado isso, porque a Cleide que me vê todo dia, me acompanha, tem dia que meu trabalho é tão estressante ali que eu saio ali meio aéreo, então demora um pouquinho para voltar, para acalmar, e eu tenho exercitado isso. Então, algo que me ajuda é ligar um louvor ali, e aí já começo a me desligar dos meus afazeres, porque amanhã eu vou pensar naquilo que ficou para trás. Nós temos que fazer isso. É mudar a chave ali, agora, meu trabalho, o que tinha que cumprir hoje já foi, agora é outro foco, outro ambiente, e vou glorificar ao Senhor, hoje dia de culto, já começo a entrar numa outra vibe aí, como diz o povo. Né? É importante, e a gente deixa para o outro dia o que tiver para resolver. Só que a gente tem dificuldade de fazer isso, todos nós. E quem é ansioso, ainda que tem ansiedade, pior, né? Porque aí já quer preparar, já quer deixar tudo ali engatilhado, aí começa a fazer tudo que faria no outro dia, já quer fazer antes, para no outro dia estar pronto. Aí no outro dia, a mesma coisa, já quer fazer do outro dia e vai, é um ciclo que não tem fim. Né? Dizem que a ansiedade é o excesso de futuro, né? E a depressão é o excesso de passado, fica remoendo as coisas ali, fica triste por coisas que aconteceu, amuado. E o ansioso já está ali, ó, pensando no futuro, e não vive bem o hoje. E aí não tem atenção para ver o que Deus está direcionando para aquele dia. Nós temos que começar o dia entregando realmente nas mãos do Senhor. E aí tudo que for para nós fazermos naquele dia, nós vamos fazer. O que não deu, não deu, e glória a Deus por isso. Amém? Qual a resposta bíblica para a ansiedade? Nós vimos ali que nós não devemos ser ansiosos, né? O próprio Jesus ali explanando, tem mais versículo ali a respeito. Agora lá em Filipenses 4, 6 e 9, Paulo também fala a respeito desse mesmo assunto para a igreja de Filipenses. Só que ele mostra o que nós precisamos fazer para isso. Vamos lá. Filipenses 4, versículos do 6 ao 9. Olha só, o texto já começa muito parecido, né? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus. Olha só, Paulo está dando a receita. A gente não segue se não quiser. Que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mais um. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. 9. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Olha aí. Aqui Paulo dá a receita completa para a gente enfrentar nossos dia a dia aí de complicações, de lutas, de batalhas materiais, espirituais, emocionais, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, relacionamentos mais diversos, ministerial também. Então nós vamos enfrentar, só que Paulo está dando essa receita aí. Então, ele é muito claro quando ele fala
Primeiro, o que ele fala para fazer? Oração. Então, quando a gente fala de devocional, vida diária com Cristo, olha aí, não é à toa. Isso nos faz ter uma vida equilibrada. Isso nos prepara para enfrentar, seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação que venha nos afetar, qual o desafio diário, nós estaremos prontos. Então, ó, Paulo fala da oração, fala da súplica. Está com dificuldade, está difícil? Suplique ao Senhor. Além de orar, suplique, peça a Ele. Nós vemos diversos exemplos na Bíblia das pessoas suplicando. Os salmos de Davi, muitos deles, mostram isso. Ele suplicando ao Senhor pelos inimigos que tentam matá-lo, pela tristeza que ele atravessa. Ele suplica, ele pede ajuda. Isso nós precisamos fazer também. E gratidão. Por que não? Não é? Eu lembro que a pastora Andresa, há muito tempo atrás, começou a falar isso, e é verdade, sempre fala. Um dia ruim não quer dizer uma vida ruim. Então, se você está atravessando um momento difícil hoje, não quer dizer que seus dias serão todos difíceis. Não. Então, temos que agradecer, sim, pelos dias bons. E nos dias de dificuldade, vamos procurar aquilo de bom, porque vai ter também. É que a gente fica focado no problema, focado na dificuldade, e esquece de olhar para as bênçãos do Senhor que já está sobre nossas vidas. E a gente vê que a gente tem um teto, tem comida na mesa, tem uma família, tem uma igreja para congregar, tantas coisas de bom que Deus já nos concedeu, e a gente foca naquele problema. E às vezes o problema pode não ser tão grande assim, mas nos afeta de uma maneira que a gente esquece de ser grato ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele já fez. E Paulo fala a respeito disso. Gratidão, meus irmãos. Sejamos gratos. Pensamento santo, né? No final ele fala, pensar em tudo que é agradável, tudo que é de boa fé, tudo que é bom, nisso pensais. Então, se a gente ficar pensando no problema, na dificuldade, não adianta, a gente vai estar se aprofundando, a gente vai encher o nosso coração disso. E fatalmente, se o nosso coração encher, nossa boca vai falar sobre isso. E a gente vai acertar pessoas, atingir pessoas, complicar situações que às vezes não estavam tão complicadas, porque a gente não sabe passar por esse momento, a gente acaba criando mais problemas ainda. Problema na família, problema no trabalho, problema na escola, problemas de relacionamentos, do modo geral. Por quê? Porque a gente fica pensando só no ruim. A gente fica, não, vai dar errado. Não. Pense que se der errado é porque Deus permitiu. A palavra do Senhor nos fala que nenhuma folha cai de uma árvore se Ele não permitir. Então, aproveite nos momentos de dificuldades para amadurecer, para aprender, para confiar mais no Senhor, para saber que Ele está no controle de tudo, mesmo em meio à tempestade. Ele vai estar lá. E por que não a gente olhar para Ele em vez de focar no problema? Nós temos a mania de focar no problema e fica e vai, e às vezes pede ajuda, alguns não conseguem pedir ajuda, sofre sozinho, e aí é pior ainda. E às vezes a gente esquece de pensar no que realmente é de boa fama, que tem valor, que vem do trono da graça para as nossas vidas, a gente não pensa nisso. E a prática da palavra, olha aqui, que oportunidade de praticar esse ensinamento que Paulo nos deixa aqui. Vamos orar, vamos suplicar, vamos agradecer, vamos pensar naquilo que é bom, vamos também praticar o que a palavra nos diz. E sem ansiedade, não, agora eu vou fazer aqui, já vai dar certo. Não, pode ser que vão ter coisas que vão dar errado, mesmo assim, porque Deus quer que dê errado. Às vezes para tratar ao meu coração, tratar o seu coração, tratar nossa conduta, nos lapidar, nos fortalecer, nos amadurecer. Nós temos que estar cientes que Deus está no controle. Então, independente do que eu atravessar, eu tenho que glorificar a Ele, eu tenho que buscar a Ele, eu tenho que realmente buscar refúgio nele, seguir a orientação dele. Aí sim, nós vamos ter essa paz que Paulo também fala ali. Encherá o nosso coração, está falando no versículo. A paz encherá o nosso coração. E aí sim, nós vamos ver que tudo isso daqui
vai passar. Aí a gente vai conseguir enxergar isso. Isso daqui é passageiro. O melhor está por vir. Não espere o melhor nessa terra. Embora Deus nos dá paz para a gente atravessar com tranquilidade. Mas não espere muita coisa desse mundo. Porque ele está indo de mal a pior. Mas confia naquele que morreu por você. Naquele que prometeu que vai voltar. Naquele que prometeu que foi. Está preparando um lugar na casa do Pai para cada um de nós. Aquele que falou que não tomaria o suco da vide novamente até as bodas do Cordeiro, juntamente conosco. Jesus está esperando ansiosamente também para o dia que nós vamos poder nos reunir com Ele, lá na eternidade, participar do banquete, e ali não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, só alegria, só desfrutar da presença dEle. Então não espere muita coisa desse mundo não, meus irmãos. E sobretudo, confie nele. Sobretudo, entregue a sua vida a Ele. Receba essa paz que Ele tem para cada um de nós, para poder atravessar esses momentos de dificuldade. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, a vida de um personagem que não se fala muito dele na Bíblia, né? Mas que me ensinou, me deu um exemplo, e deu um exemplo para cada um de nós, que é Caleb. Todos lembram da história de Caleb? Foi um dos espias, juntamente com Josué. Vamos ler rapidamente lá o que está escrito em Números 13 e 30. Sobre Caleb. Vamos lá. Caleb tentou, isso logo depois que eles vieram de espiar a terra, os 12 espias que foram enviados, voltaram, então o povo estava lá naquela situação, e murmurando, e uns com medo, falando, lá tem gigante, lá fortaleza, nós parecemos gafanhoto perto deles, eles vão acabar com a gente, não sei o quê. E aí Caleb se levanta neste momento aí. Então Caleb silenciou o povo que murmurava contra Moisés e disse, vamos tomar posse da terra imediatamente. Com certeza conseguiremos conquistá-la. Glória a Deus. Isso não é um exemplo maravilhoso, meus irmãos? Enquanto os outros estavam focados na dificuldade, né? Enquanto os outros viam gigantes em sua frente, Caleb viu a promessa de Deus, que ele prometeu dar aquela terra. Enquanto outros viam a derrota perante aquele povo e cidades fortificadas, povo lá com armamentos pesados, ele não. Ele via a herança que Deus prometeu para o povo de Israel desde Abraão. Enquanto os outros olhavam para a própria limitação, o que Caleb via? Via a fidelidade de Deus sobre o povo de Israel. Ele conseguia enxergar isso. Só que os espias não. Então ele se levantou naquele momento ali, e era muito fácil, é o que geralmente a gente faz, a maioria ali, os 10 falando não, 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 não. Permaneceu Caleb e Josué ali firme, né? E não é por coincidência, meus irmãos. Eles foram os únicos 2 de todo aquele povo que saiu do Egito que pisaram na terra prometida. Não é à toa isso, é pela confiança. Então Caleb tem um exemplo assim de encarar as coisas sabendo que Deus está com ele. E nós precisamos ser um pouco desse Caleb, ter esse espírito diferente, que nós vamos ver no versículo ali 24, Números 14, né, já no capítulo 14, versículo 24, que é, mais uma vez, ali das poucas vezes que se fala também de Caleb. Então, no primeiro versículo que nós lemos, era Caleb falando perante o povo. Ele afirmando, não, vamos conquistar, vamos lá, vamos tomar logo essa terra que Deus nos deu. E agora é Deus falando sobre ele. Olha só, que privilégio. Deus falar sobre o posicionamento de Caleb. Olha lá. Deus falando, meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso, eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Olha só, Deus testemunhar da conduta dele.
Então imagina se Deus não quer que nós nos posicionemos, nós realmente tenhamos fé e confiança naquilo que Ele falou, só que a gente tem que também estar com o coração ali voltado para perceber se é Deus falando, né? E aí nós temos que usar outro recurso que Deus nos deixou, que é o Espírito Santo. Ele vai testemunhar em nosso coração. O famoso testemunho interior, nós temos que estar atentos a isso. Foi direção de Deus? Está de acordo com a palavra? Foi direção de Deus? Segue em frente. Vá em frente, faça como Caleb. Tenha certeza que vai ter vitória. Foi fácil? Não foi fácil. Aí que está outro ponto que a gente tem que entender. Quanto tempo demorou para Caleb conquistar aquela terra? E realmente desfrutar da promessa do Senhor? Demorou 40 anos, mais de 40 anos, inclusive. Ele já tinha 80 e poucos anos. Mas depois tem outro trecho que fala que ele falou, estou pronto assim como estava há 40 anos atrás para tomar essa terra, com todo vigor, com o mesmo posicionamento, com a mesma confiança em Deus, com o mesmo espírito que Deus testemunhou dele. Então, meus irmãos, preciso falar mais alguma coisa? Nós precisamos perseverar. Não é porque nós entendemos isso, nós confiamos em Deus, nós fazemos como Paulo falou ali, oramos, suplicamos, somos agradecidos, buscamos na palavra, que as coisas vão acontecer assim, vai virar uma maravilha. Não. Às vezes as coisas podem se tornar até mais difíceis, viu? Não sou mensageiro do caos não, mas se preparem quanto a isso. Mas o que vale a pena é saber que Deus está no controle. Deus está cuidando de você. Deus está preparando um caminho para você trilhar. Deus está preparando realmente um dia lá na frente muito melhor. E isso nós já temos certeza disso, porque nós temos garantido já a eternidade em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Isso nós já temos essa certeza. Então vamos realmente perseverar como Caleb. E outros exemplos da Bíblia. Moisés fugiu lá, ficou 40 anos lá pastoreando, sendo lapidado também, para que Deus chamasse ele para tirar o povo do Egito. Davi foi ungido a rei, garoto ainda. E depois, quanto tempo demorou para ele assumir o trono? Aí depois de ungido, ele foi enfrentar leões, matar leões, cuidando das ovelhas lá. Matou o urso, até chegar no momento que começou realmente ele ser reconhecido, quando ele enfrentou o gigante. Só que Deus já tinha amadurecido ele por anos. E depois, matou o gigante, continuou atravessando por lutas, dificuldades, ameaça de morte. Saul, quantas e quantas vezes tentando matar ele. Mas ele estava debaixo de uma palavra. E ele agia conforme Deus queria. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele errava, claro. Nós não erramos também? E muito, né? Somos falhos, somos imperfeitos. Mas nós temos que continuar reconhecendo que Deus está no controle. Nos humilharmos, reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas. Buscarmos a misericórdia verdadeiramente, de coração. Que nós seremos perdoados como Davi também. E Deus continuará nos levando para onde Ele preparou, para onde Ele planejou, para que nós estivéssemos. E aí Davi finalmente foi coroado a rei. E foi exercer o seu reinado, conforme Deus tinha planejado. Mas demora. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos prontos. E a nossa vida diária, para a gente chegar num lugar onde nós vamos conseguir fazer com maestria o que o apóstolo Paulo disse ali, demora. Só que a gente tem que começar. A gente tem que começar a dar os nossos passos, andar, ir para frente, orar, suplicar, jejuar, buscar em Deus, agradecer a Ele, colocar os nossos planos para Ele aprovar verdadeiramente. E saber que Ele pode dar um não naqueles planos e está tudo bem. Vamos prosseguir, vamos no plano dEle, que é sempre o melhor. Então, às vezes a gente recebe ali uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor. Olhamos para a Escritura, vemos o que a Escritura está falando a respeito, sabemos que é bíblico, Deus faz dessa forma. Só que às vezes a gente quer que aconteça rápido, a gente não quer trilhar o caminho até chegar lá, e a gente se frustra. A gente olha para o plano assim, vamos lá que eu quero chegar. Só que se a gente for ver os exemplos bíblicos,
Deus geralmente ele não dá o plano completo. Não fala, você vai fazer isso, daqui 3 anos você vai acontecer aquilo, depois você vai para lá, vai para cá. Ele só fala, vai acontecer isso. Não é verdade? E os planos ele vai dando passo a passo. Por que isso? Por que será? Porque se a gente tiver o plano ali completo, a gente vai focar no plano, vai lá e vai achar que a gente está fazendo pela força do nosso braço. Mas não. Nós temos que depender dele, continuar confiando nele. E ele vai dar passo a passo, ele vai direcionar, agora faz isso, agora faz aquilo, ele vai abrindo portas, vai direcionando. Ele não vai dar, pode ver, todos os exemplos bíblicos, ele não dava assim o planejamento completo, não. Para que cada um dos seus filhos esteja focado nele, olhando para ele, ele vai direcionar, ele vai me levar, ele vai me conduzir. E a confiança nós precisamos ter. Para qualquer coisa que nós vamos fazer biblicamente, se não confiarmos em Deus, não adianta. É em vão e não vai surtir resultado, porque não vai estar no controle dele, a gente não confia nele. Por que a gente quer que tudo aconteça da melhor maneira? Não vai. A melhor maneira é sempre a que Deus planejou. Amém, meus irmãos? É sempre a melhor maneira. Outra coisa aqui. Não pare no meio do caminho. Como eu já falei, nós temos que perseverar, como foi o exemplo de Caleb, de Davi e tantos outros. Nós precisamos perseverar. Se a gente parar no meio do caminho, nós estamos frustrando o plano que Deus preparou para cada um de nós. A gente tem que perseverar, olhar para a direção que Ele nos deu e marchar, continuar. Pode demorar meses, anos, décadas. Eu lembro que uma irmã, lá na época que eu era da Assembleia, lá em Osasco, que eu conhecia, amiga da família, os filhos criados juntamente com a gente, a Cleide, muito amiga de uma das filhas dela, eu amigo do filho, que é um pastor hoje que está em outra cidade. Ela orou 30 anos para o marido dela voltar para Cristo. Que ele, conhecedor da palavra, era contemporâneo inclusive do meu pai. Ela orou por 30 anos. Porque ele estava mergulhado na bebida, não fazendo. Ela foi trabalhar, sustentou a casa, Deus prosperou, criou os filhos e ela permanecia firme, indo para a igreja, adorando ao Senhor. E você olhava para ela, quem não conhecia, não sabia o que ela passava dentro de casa. Porque ela permanecia, perseverava, até que um dia ele voltou para Jesus. 30 anos depois, ele voltou. E tudo mudou lá nos lares. Nesse momento, lógico, aí estavam os netos e tudo, os filhos já estavam criados, ela criou sozinha os filhos, mas ele voltou. Ela orou, ela perseverou, ela confiou que Deus estava no controle. E pôde desfrutar desse momento de voltar com o marido a ir para o culto, adorar ao Senhor. Olha só, se nós não devemos perseverar. Devemos, precisamos. Amém? Vamos seguir em frente aqui. Lá em Hebreus 10:38, não precisa nem abrir. Tem aquela passagem muito conhecida, que todos nós conhecemos, que é, o meu justo viverá da fé. Foi esse versículo aqui, inclusive, que abriu os olhos, segundo a história nos conta, que abriu os olhos de Martim Lutero, que despertou ele, que não era daquela forma, não era pagando indulgência, não era pressionando o povo, não era impedindo o acesso do povo à palavra do Senhor, à Bíblia, que as coisas iam acontecer. Não era com penitência, porque ele se martirizava ali. Não, era vivendo pela fé em Cristo mesmo. Era tudo por fé, não era por realizações, não era por aquilo que nós fazemos, não era por obras de maneira nenhuma. Só que na segunda parte do versículo também, fala que o justo viverá pela fé. Mas o que retroceder, ou seja, o que voltar atrás, Deus não tem prazer nele. Então, meus irmãos, não tem outra saída. Só nos resta confiar e não voltar atrás. É o que nos resta, é confiar e seguir. Seguir olhando para aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Focado aqui na palavra, nos planos de Deus, buscando intimidade com Ele, buscando saber quais são os planos, o que Ele tem ao meu respeito, o que Ele tem planejado.
Nós precisamos seguir firmes. As dificuldades vão continuar aparecendo, sim. E às vezes, como eu disse, às vezes vão aumentar, vão ser maiores. Mas o foco precisa ser o mesmo. A dificuldade fazem parte da estrada, né? Assim como buracos, curvas, chuva, pista escorregadia, óleo na pista, sempre estarão lá. Só que a gente não pode olhar para essas coisas, porque nós sabemos qual é o destino de cada um de nós. Amém? Nós não sabemos o nosso destino, estando em Cristo e Ele em nós sabemos. Então, meus irmãos, vamos continuar focado nisso, permanecer naquele foco, que é o mesmo, que é Cristo, olhando para Cristo, porque a gente não vai ter tempo de ficar olhando o defeito de um, defeito do outro, a fraqueza de um, a fraqueza do outro, o problema que eu tenho, que é grande, que quer me sucumbir, que quer me derrubar, que quer me desanimar, que quer fazer que eu volte atrás, que eu retroceda. E o inimigo, meus irmãos, é especialista nisso. Ele vai jogando os dardos dele ali, vai jogando as setas dele, vai sugerindo ali para nós, e às vezes a gente cai de patinho. Porque geralmente, o que Satanás trabalha, sugere, é geralmente o que vai de encontro com os nossos desejos carnais, com a nossa carne, que a gente tem que mortificar, que a gente tem que renunciar, que a gente precisa realmente deixar nossas vontades, tomar nossa cruz e vamos seguir a Jesus. Então o foco tem que permanecer. É Cristo, e não tem acordo. Não tem meio termo. Quando nós começamos a olhar para Cristo, a gente não vai ter tempo de olhar para a dificuldade, não vai ter tempo de olhar para defeito alheio, criticar um, criticar outro. Não, a gente vai olhar para Cristo, e Cristo, quando a gente está olhando, Ele vai direcionando. Estende a mão para aquele irmão, ora por ele, abençoa aquela vida, ajuda o irmão na dificuldade que ele está passando. Nós vamos perceber que Cristo vai estar nos apontando. Este é o trajeto, esse é o caminho que nós temos que percorrer até chegar no propósito, no objetivo alcançado. Então nós não podemos vacilar, meus irmãos, em hipótese alguma. Temos que continuar com este foco que é Cristo. Retroceder, jamais. Não podemos. Então, isso nos deixa uma lição aqui. Fase difícil? Teremos. Mas jamais podemos abandonar a nossa fé. Porque o justo viverá dessa fé. Então não tem outro jeito. Se o justo viverá da fé, se eu sou esse justo, fui justificado com Cristo, não pela minha conduta, pelos meus méritos, não. Porque Cristo me fez justo. Ele morreu por tudo que eu faço de errado, Ele morreu por todas as minhas falhas, por todas as minhas imperfeições, por toda a minha carnalidade, meus desejos carnais, Ele morreu por isso. Então eu estou justificado nele. Então eu tenho que viver pela fé. Não posso abandonar essa fé, porque se eu abandonar essa fé, eu não vou conseguir perseverar. Se eu abandonar essa fé, eu estou mostrando que eu não estou confiando nesse Deus. Não estou confiando o meu caminho a esse Deus, a esse meu Senhor. Então, não há a possibilidade de eu negar a minha fé. Não há, não posso. Outro ponto. Mas aquele que espera no Senhor, aquele que persevera, que batalha, que não volta atrás, que não retrocede, ele tem também uma promessa do Senhor para a vida dele. Olha só o que diz lá em Isaías 40 e 31. Olha só. Mas os que confiam no Senhor, olha só, mais uma vez a confiança. Então, por isso que o tema é esse. Só nos resta confiar, não tem outra saída. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. O 32 também. Ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir o seu caso. Olha só. Então, Deus renovará sim as nossas forças, como diz ali no versículo 31. Mas também, Ele está pronto lá, como justo juiz, para julgar as nossas causas também. Leve o seu problema ao Senhor. Não tente resolver com as suas próprias mãos. Não tente colocar a mão ali
sem a ordem de Deus, porque a gente vai querer usar a justiça própria. Nós vamos querer usar a justiça própria e olhar segundo os nossos interesses, não olhar segundo a justiça de Deus para aquilo. Deus verdadeiramente é justo, nós não. Então, se a gente for querer colocar a mão e ser o perfeitão, não, isso está errado, isso não pode, você não poderia ter feito isso. Talvez seja verdade, a pessoa não poderia ter feito aquilo com você, mas você também não pode fazer isso com ela. Tem que realmente perdoar, estender a mão, olhar para ela, sim, sabendo que ela é tão carente da graça do Senhor como você. Tem defeitos como eu e como você. Às vezes não os mesmos defeitos, mas tem defeitos também. Então, meus irmãos, nós precisamos saber disso, que Deus renova, sim, as nossas forças para continuarmos. E as nossas causas também. Ele está pronto para julgar. Ele que vai colocar a mão, ele que vai resolver. Nós não podemos querer fazer, não. Ele que realmente tem esta capacidade de julgar realmente com justiça. E no tempo oportuno, ele dá a sentença segundo o merecimento de cada um. E não é de repente hoje que você vai querer já condenar. Não é por aí. Exemplo de Jesus. Não, se nós temos que seguir o exemplo de Jesus, não tem para onde correr. O que Jesus fazia era perdoar, curar, salvar. É o que ele fazia. Ele olhava com compaixão para as pessoas, sabendo que as pessoas estavam escravizadas pelo pecado. E hoje esse mesmo pecado, embora nós somos livres em Cristo, ainda vem nos cutucar, vem nos prejudicar, vem nos colocar para baixo, para que nós não possamos olhar o que Cristo fez por nós e ter essa certeza que Ele já nos perdoou. E eu preciso também estender esse perdão aos outros, eu preciso viver de uma maneira diferente, confiando plenamente em tudo que Ele nos diz, em tudo que Ele nos orienta a fazer, em tudo que Ele nos aponta. Nós precisamos continuar confiando sim. Talvez hoje você não tenha força para dar grandes passos, grandes mudanças. Não, agora, a partir de hoje, agora já mudou. Mas é pouco a pouco. A cada dia, nós temos que amadurecer, crescer, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, perseverar. Como eu disse, pode ser que seja rápido, mas pode ser que dure anos. Mas eu tenho que começar. Senão, não vou me alinhar conforme o propósito que Cristo preparou para cada um de nós. Não tem como fazer isso. Tribulações, as tribulações, as aflições que Cristo já nos falou. Isso é necessário que nós passemos por ela. Isso é necessário. Por isso que Jesus falou, certamente vocês terão aflições. Se não fosse para nós passarmos, no pacote ali que Jesus fez, no plano da salvação, ia estar isso também. Já livrei eles das aflições, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar. Pois é nessas aflições que nós colocamos à prova se nós confiamos realmente ou não no Senhor. Essas aflições, essas tribulações que vão nos dar realmente essa oportunidade de olharmos, realmente eu confio em Deus, eu vou passar, eu vou vencer, não vou desanimar, não vou deixar de adorá-lo, não vou deixar de fazer aquilo que Ele já me ensinou através da palavra, porque eu confio que tudo está no controle dEle. Romanos 5, 3 e 5. Por gentileza. Paulo aqui, mais uma vez, nos dá uma receitinha, né? Paulo é tremendo. Paulo veio ensinando detalhadamente a nossa conduta, o que nós precisamos fazer para enfrentar determinadas situações. Às vezes a gente não faz. Olha só. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E a nossa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu
o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Olha só, que receita que Paulo nos fala aqui, né? Que fala que as tribulações, os momentos difíceis que passamos, servem para o nosso crescimento, servem para nós crescermos. Por quê? Porque produz a perseverança. Se nós fizermos tudo que nós já estamos falando aqui desde o início, perseverando, sem retroceder, confiando, esta perseverança vai nos produzir realmente um caráter aprovado. Por quê? As provas são colocadas muitas vezes por Deus. Nós somos provados, sim. Nós passamos ali por inúmeras provações, diferente de tentação. A tentação é o diabo que coloca para nos tentar. É diferente de provações, que é realmente para que nós aprendamos, nós sejamos lapidados de verdade, nós crescemos, amadurecemos, entendemos como que funciona a dinâmica espiritual que Deus proporcionou para cada um de nós. Então as provações são necessárias, meus irmãos, que vai nos moldar o caráter, né? Vai realmente nos dar a esperança daquilo que está por vir, a esperança em Cristo, a esperança, a viva esperança que João nos fala. É o que nós devemos esperar, a viva esperança que Cristo vem, nós iremos morar na eternidade com Ele, e aí não haverá nenhuma dessas tribulações, dessas aflições. Nós temos que ter, todas essas provações vão nos produzir isso, essa viva esperança de verdade. E saiba, meus irmãos, que Deus não vai desperdiçar sofrimento alheio, não. A gente tem que aproveitar a situação. Se estamos sofrendo, passando por um momento de dificuldade, vamos aproveitar para extrair algo de bom nisso, para aprendermos, sermos lapidados. Deus às vezes nos leva a passar por situações para que nós sejamos lapidados, e muitas vezes também para abençoar outras vidas, ajudar, suportar, orientar, aconselhar outras vidas que às vezes vão passar pela mesma tribulação, pelo mesmo problema. Então nós temos que aprender, sim. Ele transforma a dor em amadurecimento. Ele transforma a pressão em testemunho. Ele transforma lágrimas em esperança. Creiam nisso. Creiam nisso e olhem para Ele. Busque o colo dEle, busque a direção dEle, busque o refúgio que Ele tem para você. Quando você estiver se sentindo ali num dia que está difícil suportar, lembre-se, continue confiando nele. Ele vai estender a mão, vai te pegar pela mão e vai te conduzir a um outro estágio, a um novo dia. Por isso que a Bíblia nos fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente vem pela manhã. Por quê? Porque nós temos essa esperança verdadeira, que Cristo está conosco e não há nada nesta terra, neste mundo, que não vai passar. Então as dificuldades, os sofrimentos vão passar. É só nós nos mantermos perseverando. Vamos continuar e cada dia mais colocando em prática aquilo que nós aprendemos diante da tribulação, diante do sofrimento. Amém? Se você está num processo doloroso, não pense que Deus te abandonou. Então, às vezes a gente acha, Deus já me abandonou, Deus não quer saber. Fulano passou por isso e saiu, olha lá a vida que leva. Não compare, porque cada um tem o seu processo perante Deus. Nós temos que saber que Ele não nos abandonou jamais. E continuar, para que nós tenhamos uma fé mais firme, uma fé mais madura, mais profunda. Precisamos passar por trechos. E se eu for perguntar para cada um que está aqui, cada um tem uma história, cada um já passou por uma dificuldade que o outro não passou. E está aqui aos pés do Senhor, está aqui buscando ao Senhor, procurando seguir realmente esta corrida aí que Jesus nos ofereceu para correr. Então vamos continuar perseverando sempre. Eu gostaria até de aproveitar aqui e fazer uma ilustração que mostra como é confiar nesse Deus cegamente. Nós precisamos confiar nele cegamente, né? A palavra do Senhor nos fala que nós não vivemos por vista. Não é para aquilo que nós vemos. Se tudo está dando
tá dando certo, está indo tudo bem, maravilha, Deus está me abençoando. Não é isso. Nós vivemos pela fé realmente. E como nós já lemos aqui, nós precisamos viver pela fé. Porque agora nós somos justos. Se não for pela fé, não vai dar certo. Então nós temos que continuar confiando nele. Não resta outra coisa. Porque o dia mau, se já veio, maravilha, aprendeu alguma coisa? Se prepare para o próximo, que virá de novo, outros dias maus. A nossa vida terrestre é assim, enfrentando dificuldades dia após dia. Então eu queria uma ilustração aqui que talvez até muitos já conheçam, que é sobre uma garotinha, uma criança, ali, sei lá, de 6, 7 anos, está num avião. E ela está ali pintando, desenhando ali, com seu Bob Goods ali, né? Desenhando, se distraindo, enquanto a viagem continua. E esse avião passa por uma turbulência, enfrenta uma tempestade e começa a balançar e tal, e jogar, uma turbulência muito forte. E aí todo mundo já começa a se agitar, desesperar, alguns gritam, alguns falam, pelo amor de Deus, e começa aquele alvoroço todo e ela continua ali, ó, pintando, tranquilo. E aí uma pessoa vira assim e pergunta, você não está com medo? Não está com medo desse avião cair? Olha só a turbulência. Ela, não, eu não estou não. Porque o piloto é meu pai, então eu estou tranquilo. E não é uma grande verdade essa ilustração? Temos que confiar como essa criança confia. Sabe que está turbulência, mas é o pai dela que está no controle ali. E o nosso Pai Celestial está no controle das nossas vidas. Ele está controlando. E por que não confiar quando vem a turbulência? Quando vem o vento forte? Por que não confiar se é Ele que está no controle? Nós não confiamos, nós não afirmamos que Ele está no controle de nossas vidas. Por que nós não agimos como essa menina? As dificuldades virão, mas ela continua tranquila, calma, em paz, como a palavra do Senhor nos orienta. É em paz. É essa paz que excede todo entendimento, que tem que dominar os nossos corações quando passamos por momentos difíceis. Momentos de mudança nos leva a temer. Quando a gente não sabe o que virá, a gente fica preocupado, fica com medo, mas não, vamos enfrentar. É confiar cegamente, sabendo que Deus está no controle. Seja da sua vida pessoal, emocional, familiar, profissional, trabalho, ministerial também. Está no controle dele. Só precisamos continuar confiando nele, olhando para ele, seguindo os passos dele. Independente de quem quer que esteja na sua direita ou na sua esquerda. Infelizmente, a Bíblia também nos relata que muitos ficarão pelo caminho. Mas não podemos ficar olhando de lado, preocupado com... Não, é foco. Nós temos um rumo a seguir. Nós temos um objetivo proposto para ser alcançado. Então nós precisamos confiar em Jesus e olhar só para Ele. Continuar confiando e confiando e confiando e agindo como quem confia de fato. Não só de palavras. Não só, não, Deus proverá, eu confio no Senhor. E aí a gente também não segue a direção, não faz o que cabe a nós, porque Deus vai direcionando também. Tem coisas que cabem a nós. Não é Deus que vai chegar e vai mudar. Mas nós temos que estar atentos para a direção que Ele dá para nós fazermos conforme Ele planejou. Amém, meus irmãos? Outra coisa aqui para nós já encerrarmos, né, para finalizarmos aqui. Eu não sei se eu consegui expressar, vocês tenham entendido ou ministrado pelo Senhor da mesma forma que eu fui ministrado. Porque eu não só fui ministrado meditando essa palavra, mas eu fui desafiado também. Porque a gente é muito falho, mas a gente esquece muito fácil, conhece a palavra, mas a gente deixa ela de lado muito fácil, se distrai com as coisas e perde o rumo, muitas vezes. Mas o Espírito Santo realmente... Uma que ele me confortou com isso, mas me desafiou também. Eu tirar a minha mão, deixar de fazer do meu jeito e confiar nele. Ainda que no primeiro momento pareça que é o contrário, parece que está sendo prejuízo para mim.
Mas é continuar perseverando, é continuar focado no propósito que Ele preparou para cada um de nós. Então, isso é um desafio, meus irmãos. É confiar quando tudo está claro, límpido, transparente, consigo ver com clareza. É confiar também quando tudo está de pernas para cima, tudo ao meu redor está desmoronando. É continuar com a mesma confiança. É continuar quando Ele deu uma resposta clara, quando a resposta veio. É continuar quando você ainda não percebeu a resposta que Ele te deu. É continuar, é continuar, é continuar focando. Em nome de Jesus, continuar trilhando nesse caminho. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso. Nós precisamos agir dessa forma. Então, não carregue sozinho o que Deus nunca pediu para você suportar sem Ele. Não tente levar. Não vai dar. Não vai aguentar. Nós não temos estrutura para enfrentar sem que Ele esteja cuidando, nos fortalecendo, nos direcionando. Não viva dominado por pensamentos de derrota. Os primeiros versículos que nós lemos é pensar em tudo que é bom, tudo que é de boa fé, tudo que Jesus já preparou para cada um de nós, tudo que é verdadeiro. Nós temos que pensar nisso. Não olhar para o tamanho do gigante que temos para enfrentar. É continuar perseverando. Não pare no meio da caminhada. Jamais. Continue caminhando. Ainda que o terreno seja pedregoso, escorregadio, torto, cheio de buraco, continue. Não volte atrás. Porque como nós lemos também, se você voltar atrás e retroceder, Deus não tem prazer na sua vida. Deus vai deixar de cuidar de você. Ele está ali para cuidar, te ajudar, mas você não pode voltar atrás não. Continua seguindo o plano dele, a direção que ele deu. Aí sim nós vamos atravessar. Então, meus irmãos, resumindo, realmente só nos resta confiar e continuar prosseguindo em fé. Amém? Espero que essa palavra tenha feito sentido aí em sua vida, tenha sido ministrado e comece a meditar nisso. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Deus está ali, pronto para nos ajudar. Vamos confiar nele e receber de fato essa paz que excede todo entendimento, que vai realmente nos confortar, nos dar a paz que nós precisamos em meio à dificuldade. Então nós precisamos viver assim. Quem confia em Deus não se estaciona na crise. Jamais. Continua. Continua caminhando até ver aquilo que Deus prometeu se cumprir na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa realmente nos permitir que nós possamos enxergar que é só confiando nele que nós vamos trilhar pelos caminhos estreitos, obscuros, e vamos sair de lá com a fé intacta, com a perseverança intacta. Amém? Glória a Deus, meus irmãos.